Olá! Eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. As palavras têm a força de Bispoeta. As palavras têm a força e o poder da renovação. Quando combinadas com ação, não se quebram como louça, pois o verbo emana energia criadora e uma paz renovadora, capaz de tornar humana uma vontade negativa na hora de um desgosto, quase na beira do poço. Vem o amor e reativa a vontade de vencer, e aquela mão estendida simboliza a escrita, capaz de envolver até o desalentado, usado na hora H, uma forma de ajudar o momento delicado. Por isso, escolha a magia e a luz que a palavra evoca, pois o momento convoca a oração e a energia. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, vou fazer um convite para você se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, tocar no sininho, se inscrever no canal, que eu já falei, e, se possível, no final desses 10 a 12 minutos, coloque suas observações, faça sua pergunta, proponha temas. Eu terei o maior prazer de responder a todos os questionamentos. Certo, Elide? Certo. Perfeito. Vamos então prosseguir com a oração e as funções oracionais. Agora nós vamos para a sexta parte. Estamos enfocando sujeito e predicado. Muitas vezes, a expressão substantiva núcleo do sujeito ou de qualquer função que tem por núcleo uma expressão substantiva se faz acompanhar de determinantes que têm por papel expressivo dizer algo acerca de algo com signos da língua, isto é, com instrumentos verbais da língua. Assim, para ficarmos só nos limites do grupo natural, representado pelo sujeito de enunciados, os determinantes dos núcleos substantivos são os homens, muitas crianças, o e bom filho, o sol. Determinantes, pré-determinantes e pós-determinantes. O exemplo da oração: o bom filho compreende o esforço dos pais, nos põe diante da possibilidade de estar o núcleo substantivo, que funciona como sujeito explícito, acompanhado de mais de um determinante, o e bom. Nesses casos, a língua portuguesa conhece determinantes que podem figurar antes de outro determinante, os pré-determinantes, e os que podem figurar depois de outro determinante, os pós-determinantes. Nós vamos chegar lá, Elide, pode ficar tranquila que tudo será esclarecido. Vamos à nossa lubrificação das cordas vocais. Bem, eu vou no determinante Bispoeta. Quem quiser encontrá-lo, é só ir lá no Google, dar uma googada Bispoeta e encontra lá todas as redes sociais que o Bispoeta faz parte. Inclusive no Recanto das Letras, que ele tem mais de 700, quase 800. Quase 800. 800, entre textos, poesias, quadras, texto minimalista, tem tudo lá. Quem quiser conhecer o trabalho do Bispoeta, pode entrar no Recanto das Letras. Inclusive, pode compartilhar à vontade. Eu só peço uma gentileza para vocês citarem o autor. Mas podem compartilhar à vontade, eu ficarei muito feliz e muito honrado com todos os compartilhamentos. Estou trazendo aqui esse livro que é um convite à leitura. Profissão Professor demonstra para nós a importância dessa profissão que, se ainda não é tão valorizada como deveria, eu tenho quase certeza, quase a profunda certeza de que ela acabará sendo valorizada. Por quê? Todas as pessoas precisam ter uma formação. E para chegar a essa formação precisam de um professor. Por isso,
se vocês querem fazer investimentos numa carreira de sucesso, podem com certeza investir na carreira de professor. Muito bem. Vamos então dar prosseguimento às nossas considerações sobre os determinantes e pré-determinantes e pós-determinantes. Os determinantes estão em geral representados pelas seguintes classes de palavras: adjetivo, artigo e pronome demonstrativo. Quem quiser saber mais a respeito de adjetivo, artigo e pronome demonstrativo, é só ir lá nas playlists. Tem lá uma relação completa falando só sobre adjetivo, só sobre artigo e só sobre pronomes. É muito simples. Ou equivalentes de adjetivos. Estes veremos mais adiante. Noites claras prenunciam bom tempo. O livro está esgotado. Esta manhã prometia chuva. Na sequência de determinantes, aparecem como pré-determinantes, à esquerda do determinante, as palavras que podem receber globalmente o nome de qualificador: algum, certo, vários, todo, todos, qualquer, alguns, de, vários, de, etc. Agora temos os exemplos. Alguns bons momentos são inesquecíveis. Todos os alunos saíram. Alguns de nós não foram à festa. Aparece como pós-determinantes, isto é, as palavras que ocorrem à direita do determinante e do pré-determinante. O pronome possessivo, pronome, como eu já disse, é só procurar na playlist todas as informações sobre pronome. E o numeral, temos também informações nas playlists lá de Bispoeta, como só falando sobre numeral. Os seus livros não estavam na estante. Aqueles 2 erros eram graves. Vários de meus sobrinhos são engenheiros. Aqueles 2 seus vizinhos trabalham no comércio. Quer dizer, professor, que esse pós-determinante é esses que estão escritos de preto, seus, no caso, lá. Exatamente. Os seus livros. Exatamente. Observe também, Elide, que eu poderia simplesmente dizer: os livros não estavam na estante. Certo. Mas quais livros? Então, para determinar quais são os livros, é que nós usamos aqui os seus. Então, não eram quaisquer livros que estavam na estante. Eram os seus livros. E esses seus pode ser os da Elide, pode ser os seus de outra pessoa, mas são determinados. A mesma coisa aqui. Aqueles erros eram graves. Mas quais erros? Aí quando eu coloco aqueles 2 erros, eu estou determinando quais são os erros que eram graves. Que entra aí como numeral. Exatamente. E aqui, vários de meus sobrinhos são engenheiros. Poderia dizer, vários sobrinhos são engenheiros. Mas quais sobrinhos? Sobrinhos de quem? Aqui eu já estou definindo que são meus sobrinhos. Aqueles 2 seus vizinhos trabalham no comércio. Aqueles seus vizinhos trabalham no comércio. Quais deles? Aqui eu já estou definindo com o numeral 2. Ótimo. Tudo bem? Tudo bem. Estamos finalizando mais essa teleaula, mais esse módulo, que é a 6ª parte de oração e funções oracionais. Observem como é importante esse módulo da língua portuguesa, porque nós vamos conseguir fazer a associação das funções sintáticas com o que nós já vimos das funções morfológicas. Tudo bem? Sejam muito felizes e fiquem com Deus.